pessoal, eu sou o Matheus, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante e hoje vou dar mais uma aula sobre probabilidade. Hoje eu quero falar sobre diagrama de árvore. Então, diagrama de árvore é uma técnica para resolver alguns problemas de probabilidade que são um pouquinho mais complicados de você fazer de maneira imediata. Então, hoje eu trouxe um problema aqui, um exemplo, que é um exercício que caiu no ITA, e eu acho que fica muito mais fácil da gente fazer problemas como esse, que apresentam um problema de probabilidade condicional, através do diagrama em árvore, ou diagrama de árvore, ou árvore de probabilidade. Então, olha só, uma amostra de estrangeiros em que 18% são proficientes em inglês realizou um exame para classificar a sua proficiência nesta língua. Dos estrangeiros que são proficientes em inglês, 75% foram classificados como proficientes. Entre os não proficientes, 7% foram classificados como proficientes. Um estrangeiro dessa amostra, escolhido ao acaso, foi classificado como proficiente em inglês. A probabilidade desse estrangeiro ser efetivamente proficiente nessa língua é de aproximadamente. Então, olha só. Primeira coisa, vamos tentar entender o que ele está perguntando. Então, ele está dizendo assim, ó, um estrangeiro foi classificado como proficiente. Então, qual a probabilidade dele ser realmente proficiente? Então, eu vou chamar de proficiente em inglês e classificado como C. Então, a pergunta do exercício é uma probabilidade condicional. Então, ele quer saber qual é a probabilidade dele ser proficiente em inglês, dado que ele foi classificado como proficiente em inglês. Então, essa é a pergunta, tá? Isso aqui é probabilidade condicional. Se você não viu essa aula, procura aí nosso vídeo sobre probabilidade condicional. Então, a probabilidade de ocorrer um evento, dado que outro já ocorreu, vai ser a probabilidade de ocorrer o primeiro e o segundo, dividido pela probabilidade de ocorrer o segundo, a certeza. Bom, acontece que para calcular o numerador e o denominador aqui, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Então, olha só, eu quero destrinchar esse problema através de um diagrama de árvore. Então, olha só, no problema existem duas etapas. Ou as pessoas podem ser proficientes em inglês ou não, e se elas são proficientes ou não, elas podem ser classificadas como proficientes ou não. Então, aí que entra o nosso diagrama. Então, olha só. Existem, a princípio, duas possibilidades. Ele pode ser proficiente na língua inglesa ou não proficiente na língua inglesa. Então, o não, eu vou usar essa notação aqui, que é o evento complementar, tá? Ele é proficiente ou não é. Se ele for proficiente, ele pode ser classificado como proficiente ou ele pode não ser classificado como proficiente. Mesma coisa, se ele não é proficiente em inglês, ele pode ser classificado como proficiente ou não classificado. Então, se a gente tem um problema que tem várias possibilidades ou ele se dá em etapas, uma maneira muito visual de representar ele é essa aqui. Então, olha só, vamos colocar os valores aqui. O exercício disse que 18% são proficientes. Então, 18% estão aqui. Se 18% são proficientes, quantos não são proficientes? 82%, concorda? Tem que ser o complementar. Ou ele é proficiente ou ele não é. Bom, desses 18% que são proficientes em inglês, 75% foram classificados como proficientes. Então, eu tenho 75% desses daqui são classificados. Logo, quantos por cento não foram classificados? O complementar, que falta para dar os 100%. Ou seja, 25%. Agora aqui, ó, desses que não são proficientes em inglês, 7% foram ainda classificados como proficientes. Então, eu tenho 7% aqui. O exercício não fala, mas logo eu sei que os que não foram classificados têm que ser o complementar, ou seja, 93%. Agora, olha só, eu quero calcular a probabilidade dele ser proficiente, dado que a certeza, segundo o exercício, eu já sei que ele é classificado, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vou puxar isso para cá. Então, probabilidade dele ser
proficiente e classificado como proficiente sobre a probabilidade dele ser classificado. Formulinha da probabilidade condicional. Então agora, para calcular cada uma dessas probabilidades, eu vou seguir os caminhos aqui. Então, quem que é proficiente em inglês e, ao mesmo tempo, simultaneamente, foi classificado como proficiente em inglês? Então, é esse pessoal aqui, ó, concorda? É só fazer essa multiplicação. 18% vezes 75%. Ou seja, 75% dos 18% são proficientes em inglês e, ao mesmo tempo, classificados como proficientes em inglês. Bom, e agora, qual é a probabilidade dele ser classificado em inglês? É só eu pensar, existem duas possibilidades de pessoas que são classificadas, as que são proficientes e as que não são, né? Então tem dois caminhos, todo mundo que está aqui, que seguiu, ou todo mundo que está aqui, que seguiu esse caminho. Então eu vou fazer 0,18 vezes 0,75, ou seja, mais esses daqui, ó, os 82%, vezes 7%, 0,82 vezes 0,07. Agora, resolver essa conta, isso aqui é só continha, né? Isso daqui dá 0,135. Aqui embaixo, se você somar, vai dar 0,1924. Isso dá 1.350 por 1.924. Divide por 2 em cima e embaixo, dá 675 sobre 962. Isso aqui vai dar aproximadamente 70%. Bom, então eu quis mostrar uma maneira rápida de você abrir o problema, ver todas as possibilidades e interpretar ele de uma maneira mais intuitiva. Mas essa conta aqui, ela ajuda a gente a revisar alguns conceitos que a gente já viu em outras aulas. Então, quero parar um pouquinho e pensar mais rigorosamente como calcular esse numerador e esse denominador. Então, a resposta está aqui. Então, fiz essa primeira etapa para você conseguir resolver um problema como esse, que a princípio parece bem difícil, de uma maneira mais rápida e mais intuitiva. Mas vamos entender o que a gente fez aqui em cima e embaixo. Então, olha só. Probabilidade condicional de ocorrer I, dado que já ocorreu C, ou seja, dele ser proficiente, dado que ele já foi classificado como proficiente. Então, probabilidade de ocorrer I e C sobre probabilidade de ocorrer C. Bom, então isso aqui é um produto de probabilidade, lembra? Probabilidade da interseção. Então, a probabilidade de ocorrer uma coisa em seguida a outra é a probabilidade de ocorrer a primeira vezes a probabilidade de ocorrer a segunda, dado que a primeira já ocorreu. Sobre. Agora, qual que é a probabilidade dele ser classificado em inglês? Então, tem duas possibilidades. Ou ele é proficiente e foi classificado, ou ele não é proficiente e foi classificado. Então, ele é proficiente e foi classificado, ou seja, mais, ele não é proficiente e ainda assim foi classificado. Então, só vou abrir esse denominador agora. Agora, aqui eu tenho dois produtos de probabilidade. Então, probabilidade de ocorrer I e C vai ser probabilidade de ocorrer I vezes a probabilidade de ocorrer C, dado que I já ocorreu. Mais, mesma coisa, probabilidade dele não ser proficiente vezes probabilidade dele ser classificado, dado que ele não é proficiente. Parece que ficou complicado, mas vamos tentar achar cada uma dessas probabilidades aqui no diagrama. Então, olha só, para deixar esse diagrama um pouco mais completo, vamos pensar um pouquinho. Se 18% são proficientes em inglês, então eu sei que a probabilidade de uma pessoa aí selecionada ao acaso ela ser proficiente em inglês é exatamente 18%. E dela não ser complementar. Bom, então, se ele é proficiente em inglês, ele pode ser classificado como proficiente ou não classificado como proficiente, né? Então,
Essa probabilidade aqui é a probabilidade dele ser classificado, dado que ele é proficiente, na certeza de que ele é proficiente. E esse 0,25 é a probabilidade dele não ser classificado, na certeza de que ele é proficiente. Mesma coisa aqui embaixo, né? Probabilidade dele não ser proficiente, 82%. Desses 82, 0,07 são classificados. Então, a probabilidade aqui é dele ser classificado, dado que ele não é proficiente, ou na certeza de que ele não é proficiente. E aqui, probabilidade dele não ser classificado, dado que ele não é proficiente. Bom, agora a gente tem todas as probabilidades daquela expressão. A gente pode substituir. Probabilidade de ser proficiente, 18%, vezes probabilidade de ser classificado, dado que ele veio daqui, ó, que ele é proficiente. Então, 0,75. Probabilidade dele ser proficiente, 18%, vezes probabilidade dele ser classificado, dado que ele é proficiente, mais probabilidade dele não ser proficiente, 0,82, vezes probabilidade dele ser classificado, dado que ele não é proficiente, 0,07. E resolvendo isso aqui, a gente tem exatamente o que a gente já fez. Isso aqui dá aproximadamente 70%. Então, essa é uma ferramenta importante, você consegue entender de maneira mais detalhada um exercício mais complicadinho de probabilidade, em especial aqueles que pedem a probabilidade condicional, tá? Por enquanto é isso, até a próxima aula.